Oi, meus Fala, minha amores! gente! Muito boa tarde, linda tarde de segunda-feira pra você. Estamos ao vivo no seu Entre Família. Que coisa boa, hein? Você já sabe, bateu o reloginho aí 2h30 da tarde. Estamos juntos por aqui para trazer ainda mais alegria para suas tardes, muito conhecimento e também trazer a sua interação com a gente. Pode participar, fica à vontade. Friozinho aí na sua região? Como é que tá? Final de semana, foi friozinho? Curitiba, como é que tava, Darley? Friozinho, mas ontem, domingo pela manhã, aqui estava mais frio do que em Curitiba, acredita? Pois é. Ouvi o pessoal comentando e foi no sábado, eu acho, não me lembro agora, 8 graus aqui em Jacareí. Menina, que é isso? O que você tá pensando? Meus amores, mas hoje já o sol deu as caras, tá um pouquinho melhor, mas nada que dê pra gente tirar a jaqueta. Não. Tirar o casaco. Às vezes até dá uma puxadinha aqui assim, ó. Vai dando uma esquentadinha. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre vizinhos e vizinhança. Que tipo de vizinho você é? Que tipo de vizinhos você tem? Que às vezes fala assim, porque meu vizinho e tu. E tu é um bom vizinho? De vizinho é tu, hein? Me conta. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para você compartilhar suas experiências aí também. Tem gente que já até se acostumou, né? Não, já nem dou mais bola porque não tem mais o que fazer. Será que você tem como recorrer a algumas situações aí também para resolver talvez aquele barulho extremo, até onde pode chegar, até onde não pode, ou até mesmo, né, como lidar com alguns conflitos? Precisa conversar com alguém, mas às vezes para não se indispor, né? Aí fica quieto, sofrendo calado ali, barulheira do vizinho. Como resolver esses conflitos de uma forma pacífica? Às vezes não é nem só barulheira, é outro tipo de provocação, às vezes xingamentos, às vezes se uma bola cai no quintal é aquela briga. Fura. Eu tenho uma amiga que ela estava até outro dia, não sei se Deus já resolveu, mas ela estava numa corrente de oração. Pedindo oração para os amigos, porque não tinha mais o que fazer, as tentativas de diálogo, de aproximação, estava maior situação difícil. Aí ela disse, Senhor, só tenho a Ti, creio eu que o Senhor, como sempre, tenha socorrido a ela. E você aí de casa, hein? Conta pra gente. Por falar em vizinho e vizinhança, está faltando um vizinho daqui, Cadê o nosso vizinho, cadê? O vizinho... Você estava perguntando por ele, então foi isso que eu ouvi, você perguntando por ele. Ele está gravando mais uma série do Fé para Hoje, uma série do Fé para Hoje, e nestes próximos dias ele estará ausente aqui fisicamente com a gente, mas logo volta com todo o material gravado para o Fé para Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 10 horas da noite. Um abraço, pastor Robson Aleixo. Verdade que deve estar nos intervalos acompanhando a gente por aqui também. Eu sei que Espero que sim. De vez em quando ele dá uma espiadinha, comenta com a gente depois, né? Eu vi tal parte ali e tal. Abraço, pastor Aleixo. Darley, até para nos ajudar com esse tema aqui de resolver conflitos, nós temos uma especialista, ela que é especialista em comunicação não violenta, viu? É a Arlete Pino, tá com a gente aqui nessa tarde para ajudar a resolver alguns conflitos, responder alguns questionamentos seus aí também, como esse, né? Como eu vou lidar com essa situação? Como resolver? O que eu faço? Isso aí. Temos mais interações, temos você com a gente, histórias. Nós vamos receber aqui 4 amigos e eles vão contar quem eles são em algumas dinâmicas dessa relação com os vizinhos. Se eles são os bons vizinhos ou se às vezes eles são os maus vizinhos. Tem um que eu sei que é barulhento, viu? Não sei se ele vai conseguir chegar a tempo aqui, mas sei que é barulhento. Tem um que é cantor, que fica ensaiando algo. É esse mesmo. E não só cantor, viu? Sabe aquele povo que a família chega, vem, risada alta e tal, e a alegria que extravasa. Vamos saber tudinho, agora? Afinal de contas, boa vizinhança também cabe uma fofoquinha. A gente quer saber das fofoquinhas dos colegas, né? Muito bem, meus amores, pausa bem rapidinha, nós já estamos com você no seu Entre Família. Fica com a gente. Simbora, minha gente, é o Entre Família, segunda-feira, prazer ter a sua companhia nesse dia 16 de junho. Tá completando mais um aninho de vida hoje, parabéns, ou foi no final de semana, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e toda a sua família aí também, tá? Obrigado por estar com a gente. O meu tá chegando, tá? Dia 19 não é? Não, é 21. 21, tá perto. É no sábado. Sábado 21, que bênção. Vai estar por aqui ou vai estar viajando? Não, aqui em casa, família. Tu já sei onde vai aquele carro de som. Não. Não, meus amores. Vamos que vamos por aqui saber da sua vida. Você já teve alguma dificuldade com seus vizinhos? Aquela que
mudou o clima, sabe? Que pesou, ficou assim sombra sobre a casa de vocês por causa da dificuldade com o vizinho? Tem algum caso de ter feito as pazes também, né? Ah, isso é Olha, bonito, chegando, hein? não sei o que, aí depois a gente fez as Fez um pazes. bolinho, levou e tal. É, boa. É? Uhum. Se bem que às vezes quando tem briga, tanta coisa ruim acontecendo aí que levar um bolo às vezes pode Mas parecer dá. outras coisas. Mas dá, viu? Tem várias formas aí Acho que de dá. como. Mesmo como sei lá, com uma espingarda. Aqui, ó. É só o bolo, pega aí. Tá tudo certo. Então manda pra gente aí no 12983150249. Manda pra cá sua interação. Ela que mora num condomínio, Darleide. Será que é barulhenta? Ela e o esposo? Como é o nome? Ah, o dos girassóis. É lá nos Girassóis que ela mora, não? Não é nos girassóis. Não. É. Como é que é o Que nome ali do tem uns condomínio? vizinhos que só Jesus na causa. Tem, né? Tem O porteiro, então? É, o síndico lá, como é que é o nome Não sei dele? qual é o nome dele. Ah, é o síndico. É o síndico. Ah, me fugiu o nome dele aqui agora. Figura. Figuraça, né? Tem a vovó Lourdes, que é uma querida. Tia Cecel. Tia Cecel as crianças maravilhosa. ali Eu também. queria morar no condomínio da tia Cecel. É verdade. Aquele síndico, a gente ia ter que fazer uma mediação de conflito. É verdade. Josemara Mai, faz muito barulho lá, Josemara. E aí, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde vocês aí de casa. Fiquei pensando com quem que ele tá falando, que o assunto foi e voltou. Falei, você quer comigo? Gente, não, mas o meu condomínio é maravilhoso, viu? Minha vizinha é uma senhora, ela é casada com seu senhorzinho lá também. E aí eu levei um livro da chave da virada e deixei, porque ela não estava em casa, deixei no tapete. E entreguei, falei assim, não, tá tudo bem, entreguei um meu presente para ela, tá tudo certo. No outro dia ela fez questão de abrir a porta bem no horário que a gente estava saindo para trabalhar e entregar uma paçoquinha caseira, feita com rapadura. Acredita delícia. nisso? Claro. Falei, pronto, me vê mais 100 livros lá da igreja. que eu vou sair distribuindo. Josemara, Foi você tá essa. tão bonita. Ai, obrigada. Lindíssima. Ai, agora fiquei até vermelhinha, obrigada. Maravilha, gente. Mas olha, hoje eu vou trazer alguns dados sobre isso, viu? Até porque a convivência muitas vezes, ó, pode dar um choque. É verdade. Você comentou no início sobre aniversário e teve um aniversário muito especial final de semana, É verdade, viu? hein? Que foi da igreja de Gaspar Alto, 130 anos. Eu vou falar sobre isso depois. Também vou falar sobre a possibilidade aí do Pix automático. Agora está liberado para todos nós, mas depois da vinheta. A partir de hoje, o Pix automático já está disponível para a população. Essa nova ferramenta do Banco Central chega como uma alternativa ao débito automático tradicional e até ao cartão de crédito, facilitando o pagamento de contas recorrentes como energia, água, mensalidades escolares, taxas de condomínio e assinaturas. Mas para funcionar, é necessário que cada empresa ofereça essa opção aos seus clientes. Na prática, o usuário autoriza a cobrança uma única vez e, a partir daí, o valor será debitado automaticamente na data de vencimento, sem precisar ficar repetindo o processo todo mês. Essa solicitação de autorização vai aparecer direto no aplicativo do seu banco, no celular. Você pode aceitar ou recusar. E se aceitar, dá para definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento e se a cobrança pode ou não usar o limite do cheque especial. Cuidado aí também, viu? Depois da autorização, a empresa envia a cobrança ao banco, que agenda o pagamento e informa o cliente. Assim dá para conferir se o valor está correto e se tem saldo suficiente na conta. No dia do vencimento, o banco faz o pagamento seguindo as condições que o cliente definiu. A cobrança pode ser semanal, mensal, trimestral ou até anual. A empresa também pode solicitar a autorização do cliente por meio de QR Code ou até mesmo pelo próprio site ou aplicativo do estabelecimento. Tá, Jô, mas ainda não entendi quais são as vantagens. Calma que eu te explico. Uma delas é que, ao contrário do débito automático tradicional, que depende de convênios específicos entre bancos e empresas, o Pix automático funciona entre qualquer banco e qualquer empresa, desde que a empresa ofereça essa opção.
Outra vantagem importante é que o Pix automático pode funcionar todos os dias da semana, incluindo os fins de semana e feriados. Já o débito automático tradicional costuma ser processado apenas em dias úteis. Além disso, o controle sobre os pagamentos fica totalmente na mão aí do consumidor. Você pode autorizar, cancelar ou gerenciar as cobranças diretamente no aplicativo do seu banco com muito mais autonomia e segurança. De acordo com o Banco Central, além de facilitar os pagamentos, o Pix automático deve beneficiar cerca de 60 milhões de brasileiros que não têm acesso ao cartão de crédito e que hoje enfrentam dificuldade, por exemplo, para fazer uma assinatura. Agora é importante destacar que o pagador não pode ser cobrado por usar o Pix. Então, aquela ideia é Pix automático, então você vai pagar uma taxa. Não tem taxa, gente. Essa regra vale tanto para transferências entre pessoas, quanto para pagamentos feitos por pessoas físicas a empresas. Ou seja, a ideia é facilitar sem custo extra, tá bom? Agora, seguindo aqui e mudando de assunto. O fim de semana foi de comemoração em Gaspar Alto, em Santa Catarina. E o motivo? A celebração dos 130 anos da primeira igreja adventista do sétimo dia do Brasil. Foi em 1895 que o missionário Frank Westphal chegou a Santa Catarina e realizou conferências evangelísticas em cidades como Brusque e Gaspar. O resultado desse trabalho foi o batismo de 23 pessoas, sendo 8 em Brusque e 15 em Gaspar Alto. E assim formaram o grupo pioneiro da Igreja Adventista em território brasileiro. Para marcar essa data tão especial, o evento foi uma verdadeira festa, celebrando a história e o legado das famílias adventistas catarinenses que fizeram de Gaspar Alto o berço da Igreja Adventista no Brasil. Maravilha, né? Eu já fui lá, fiz um JA, inclusive, viu? Posso até mandar um beijo, mas acho que nem vão lembrar mais de mim, faz 10 anos atrás. Mas foi maravilhoso, uma igreja pequena que, olha, a gente compensa muito lá conhecer. Tem alguns fatos históricos ali. Até eu comentei com você, né, Binal, que a gente visitou o cemitério. E que interessante, né? A gente chegou lá, dos pioneiros. Então, é bem interessante você conhecer um pouquinho mais sobre a chegada da igreja. Fica uma região bem bonita, né? Região mais afastadinha ali afastada. assim. Né? Desce, sobe morro, desce, sobe morro. Lá no ponto, quando você acha que está quase chegando, ainda tem mais um morrinho para descer. Aí chega. Aí chega. Mas é muito legal. Aí, conhecer gente. a história, né? Isso é fantástico. Adoro conhecer a nossa Nossas história. origens. E no próximo fim de semana, no próximo 27, eu vou para o aniversário da Igreja Adventista do Meier, no Rio de Janeiro, que é uma das primeiras no Brasil também, a primeira no Rio de Janeiro. Que legal. Ou seja, nós temos muita história para contar, porque todas elas são centenárias, né? Uhum. Esse Brasilzão foi visitado pela mensagem há mais de 100 anos. Que delícia. Bom demais. E ver o crescimento, né? Como tem crescido e com a graça de Deus vai continuar crescendo para o avanço dessa mensagem, para que chegue a mais e mais corações também, né? Isso aí, gente. Agora, para fechar o nosso momento aqui, eu quero aproveitar o tema de hoje. Você sabia que mais de 10% dos endereços do Brasil ficam dentro de condomínios? Ou seja, 1 em cada 8 brasileiros vive em condomínio, segundo os dados do IBGE. Só no estado de São Paulo tem quase 2 milhões de condomínios com mais de 100 unidades. E a convivência? Tem vizinho que mal se conhece. E tem aqueles que deixam suas marcas, seja de forma positiva ou nem tanto. Barulho fora de hora, infiltração de apartamento para o outro, reformas intermináveis e, claro, famoso grupo de WhatsApp do condomínio que todo mundo foge, não é mesmo? Mas e aí? Como resolver esse conflito? Como manter uma boa convivência e uma comunicação saudável com tanta gente diferente morando tão pertinho? É sobre isso que vamos falar hoje no programa, não é mesmo? Eu fico por aqui porque hoje o programa eu acho que vai render, viu? Com certeza. Um grande beijo para vocês aí de casa e um beijão para vocês também. Legal. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Vai com Obrigado, hein? Deus. E bora então falar sobre essa convivência aí com vizinhos, seja no condomínio ou seja nas ruas da casa mesmo. Tem cidades que são mais afastadinhos, né? Algumas regiões mais interior, mas outras não. É tudo muito coladinho, por mais que não seja um condomínio, mas é tudo muito juntinho, ou para os lados, para cima.
E alguns conflitos acabam surgindo, sejam por causa das crianças ou não, né? Que às vezes pais compram brigas ali que as crianças começaram, mas enfim. Você viu que coisa horrorosa que circulou nesse final de semana numa festinha de crianças numa escola? Um menininho de 4 para 5 anos brigou com um coleguinha, o que já era comum. O pai do garoto foi até lá e agrediu a criança de 4 ou 5 anos. Um cara de 41 anos de idade. Obviamente foi preso ali. Recebeu voz de prisão, uma mãe de uma das crianças era policial, sofreu um soco, enfim, foi aquela balbúrdia. Você imagina um adulto no ambiente escolar agredir uma criança, pegar pelo pescoço, jogá-la no chão? Meu Deus, ou é doença mental ou é o quê? É possessão? Não é possível, não é possível. Mas enfim. Verdade, hein? Vamos lá para falar sobre comunicação não violenta. Está com a gente hoje aqui a especialista Arlete Pino. A gente tem o prazer de recebê-la, que veio acompanhada, Darleide, do seu esposo e da mãezinha também, que a gente já vai falar ali com a dona Célia também. Tudo bom? Bem, Seja muito muito bem-vinda. Obrigada. Pode ficar à vontade. Querida. Obrigada. Vamos continuar esse bate-papo, falar sobre vizinhos, né? Qual é a grande dificuldade inicial assim? Porque muitas vezes há histórias e histórias. As vizinhos que estão indo muito bem nas relações, um dia acontece de algo se repetir, de não ser resolvido a tempo. Você, como especialista em linguagem não violenta, o que aparece nessas relações primeiro? Nós estamos buscando incessantemente o bem-estar. No entanto, a comunicação não violenta promove resiliência para a gente fazer pedidos claros, sem cair na passividade ou anulando nossos propósitos. E dentro desses condomínios, tanto vertical, horizontal, nós percebemos que as pessoas querem contato. E às vezes é de uma forma tóxica, através de discussões, brigas. Então, nós promovemos alguns diálogos, algumas rodas de conversa. Você acabou de citar o caso da criança. Eu trabalho como psicopedagoga e trabalho com muitas crianças. Eu percebo que a gente pode começar com eles. Essas crianças expandem essas informações na família. Por exemplo, há um tempo, vou acabar entregando minha idade, nós não usávamos cinto de segurança. Hoje, se você... de um estado para o outro, até no meio entre os pais ali, não é? Isso. E agora a gente entra no carro e sente falta, parece que nós vamos sair voando ali pelo vidro. A criança nos repreende, dizendo, olha, coloca o cinto, você não colocou o cinto. Então, esse trabalho nasceu em torno das crianças, não tem um formato de palestra, de que eu diga o certo ou errado, mas eu vou trazendo as discussões, os conflitos, e eles vão mencionando o que aconteceu e nós vamos ali mediando e conversando. Depois, passando para os adolescentes, e ali chega nos adultos que eles começam a ficar curiosos, porque as crianças mudam de comportamento. Então, eu acho incrível, incrível. Então, de alguma forma, você está alinhando que a ideia de que muitas vezes as dificuldades giram em torno das crianças, o que é exatamente que muitas vezes faltam aos pais? Enquanto você pensa sobre isso, porque sim, as crianças muitas vezes estão no núcleo de algumas desavenças entre os vizinhos, né? Uma bola, uma pedrada na janela, ou as crianças que gritam. Outro dia eu soube de uma história que tudo começou em função de um bebê que chorava e chorava muito, e aí a vizinhança alguns da vizinhança começam a reclamar como se fosse possível fazer uma criança parar de chorar nos seus primeiros dias de nascidos. Quer dizer, até isso, né? O nível de descompensação dos adultos, o nível de incompreensão, de empatia zero, que muitas vezes se manifesta. E aí nós vamos caminhando também para outras situações. Até mesmo para a gente falar sobre sexualidade. Agora, pensando pais e filhos, eu tenho o privilégio, a alegria, a honra de ter sido convidada pela Escola Bíblica da Novo Tempo para escrever 2 manuais de relacionamento e educação. O primeiro foi Pais Preparados, Filhos de Caráter, e o último, que é o lançamento, o mais recente, que é a revista Sem Tabus. Aqui também nós orientamos aos pais a que eles tenham compreensão maior sobre o que é a sexualidade, o que isso significa dentro dos nossos relacionamentos, casamento, mas que perpassa também pela nossa relação com os nossos filhos, qual é o significado do aprendizado, da compreensão desse tema. Estude, saiba, tenha em mente
mente que isso faz toda a diferença. Se os pais têm essa compreensão maior sobre a relação que há entre a sexualidade e a convivência, e estes pais se tornam responsáveis por dividir com seus filhos, até mesmo a partir do que é a sua relação com o seu marido, com a sua esposa, da sua compreensão sobre o lugar da sexualidade, tudo facilita. Estamos falando de educação em todos os sentidos. Educando-se para o próprio relacionamento, educando-se para educar os filhos, para tirar os tabus que muitas vezes nos impedem de uma boa comunicação, de uma boa convivência e de um melhoramento das nossas relações como um todo. Então, a revista Sem Tabus pode chegar para você sem que você precise pagar nada por isso. Eu sempre digo, não vai chegar nenhum boleto, não vamos pedir nenhum tostão para você. Tudo já está resolvido entre nós, Novo Tempo, e os Anjos da Esperança, que são todas aquelas pessoas que nos ajudam financeiramente a nós produzirmos tudo o que estamos produzindo por aqui e não tenhamos que vender para você. É tudo voluntário, com muito amor. Faz assim, ó, liga agora pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e diga Sem Tabus. E o pessoal já vai saber que você quer fazer o cadastro para receber em casa. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos falar aqui sobre pornografia, como livrar-se da pornografia. Essa é uma dificuldade na sua casa? Como prevenir os seus filhos de entrarem nesse mundo da pornografia? Porque, olha, não é de brincadeira não, viu? Nós vamos falar sobre satisfação, sobre as dimensões da sexualidade, sobre os preconceitos e o casamento, o sexo e a imagem de Deus. Este e outros assuntos aqui na sua revista Sem Tabus. 0 operadora 12 21 27 31 21. É isso, aproveita, peça a sua revista enquanto a gente vai para aquele intervalo rapidinho. É importante, viu, falar sobre esse assunto sem tabus aí dentro das casas. E a gente está falando sobre incomodar vizinhos, né, Darleide? E esse momento íntimo do casal, às vezes, quando é num condomínio, pode acabar trazendo outros incômodos aí também, viu? É verdade. Não é, Darleide? Menina! É Aqui, deixa eu ficar quieta aqui, viu? Lembrei de alguns lugares onde eu morei já, viu? Mas, ó, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente já está de volta e continua falando sobre a vizinhança. Vizinhança. É. E aí? Estávamos aqui contando causos das vizinhanças, por onde nós já passamos. Mas nós não contamos os nossos, o que nós fizemos. Pois é, né? Eu vou contar uma que uma vez, era o aniversário da minha filha, pequenininha, morava num prédio, apartamentos pequenos, assim, coladinhos. E aí eu estava lá preparando o cantinho para o aniversário dela no dia seguinte. E aí eu vi uma batida na porta. E eu percebi que não era uma batida amigável. Ele estava muito bravo. Era tarde, eu confesso. E ele disse que estava ouvindo barulhos. Não era tanto, mas ele estava muito bravo. Eu disse, desculpa, eu vou dormir. O homem estava bravo, meu marido estava dormindo. Pronto, eu pensei, serei uma mulher sábia nesse momento. Desculpa, eu vou dormir. Deixa eu ver, criança, né? A gente tem criança em casa. Mas aí minha iniciativa... logo mudei daquele lugar. É chato morar em prédio, em condomínio, quando você tem um vizinho que é muito ranzinza. Tem que ser faça, não tem bolinho de cenoura que dê jeito. Porque é o ranzinza, o negócio assim. Aí a gente mudou de lugar. Foi. Verdade. Os últimos 2 lugares que eu morei, graças a Deus, foi tudo bem, viu? Foi e tá sendo, né? Agradeço pelos vizinhos que tenho também. Mas já tiveram alguns lugares ali que eram meio complicados. E com criança E a gente vai ter um também. momento de contar umas histórias assim também. É verdade, outros, né? Verdade. Fofocar. Eu já contei a minha. Então tá bom. E você, tem algum caos aí para contar pra gente aqui? Então conta aí no 12983150249. Já foi incomodado? Já incomodou? Compartilha com a gente aí. Tem alguma situação delicada que precisa resolver? Então bora, conta pra gente aí, tá bom? Quem está com a gente hoje aqui no estúdio, ela que é especialista em comunicação não violenta, psicopedagoga também, então sabe lidar com crianças, sabe lidar com adultos, sabe lidar com a vizinhança toda ali e vai trazer dicas para você. Arlete Pino está com a gente aqui, acompanhada do seu esposo. Eu acabei não pegando o nome do seu esposo. Arnaldo, verdade, o Arnaldo tá ali ao lado da sogra do Arnaldo, mãe da Arlete, que é a dona Célia. Ô, dona Célia que acompanha sempre, né? É telespectadora assídua aqui da TV Novo Tempo. Quando o Arlete falou que vinha pra cá, ela falou, eu queria tanto ir. Aí a Arlete, não fica só no queria, então vamos, né? E vieram pra conhecer a Novo Tempo. Obrigado, viu? Obrigado, dona Célia.
E agora, quem vem com a gente aí? Menino, porque eu sei, né, Arlete, que muitas vezes essas intrigas de vizinhos vira caso de polícia. Aí Luciene a nossa repórter do Entre Família, está ali conversando com um homem de farda. Eu acho que ele tem umas orientações para dar. Pois é, o Capitão Cabral, ela tá junto, né? A Luciene Bonfim tá junto com o Capitão Cabral. Luciene, boa tarde, minha amiga. O que você conta pra gente, junto com o Capitão aí, dentro desses casos de vizinhança? Boa tarde. Boa tarde, Abinal. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje nós estamos aqui no 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior. E eu estou aqui com o Capitão Cabral. Capitão Cabral vai nos ajudar trazendo alguns esclarecimentos, né, Capitão? Quando a gente fala sobre perturbação do sossego. Boa tarde, Capitão. Boa tarde a todos que acompanham o Entre Família. Sou o Capitão Cabral, do 41 BPM, né, um batalhão sediado em Jacareí. E, como regra geral, né, por se tratar de uma contravenção penal, a PM é acionada para esses tipos de ocorrência. A Polícia Militar é acionada para as ocorrências de perturbação do sossego. E quais são as principais ocorrências que vocês recebem, né, no dia a dia? O pessoal está brigando em casa, é questão de barulho de cachorro, criança. Quais são as principais ocorrências? As principais ocorrências, elas são relacionadas a... Podem variar, né? A ocorrência de perturbação do sossego, ela pode ocorrer de várias formas. Desde um barulho numa residência incomodando outro vizinho, há um barulho em um veículo com um som alto, por exemplo, há um barulho excessivo em um comércio e são várias formas em que ocorre a perturbação do sossego e a Polícia Militar é acionada. A Polícia Militar, ela acaba recebendo muitas ligações, né? E como que acontece esse filtro? Porque às vezes está tendo um assalto, por exemplo, ou teve um roubo ali. Como que acontece esse filtro? A viatura, ela vai atender o roubo ou ela vai priorizar uma casa, por exemplo, que está em uma perturbação de sossego? Bom, via de regra, o emprego da Polícia Militar, ele é escalonado de forma a atender as ocorrências de maior gravidade primeiro, né? Havendo uma ocorrência que coloque em risco a pessoa, coloca em risco a vida, essa ocorrência com certeza vai ser priorizada. Nesse sentido, a ocorrência de perturbação do sossego, ela pode também gerar uma ocorrência desse tipo. Não é porque é um barulho pode chamar a atenção para um fato que esteja ocorrendo, uma pessoa sendo agredida numa residência, por exemplo, e uma ocorrência que num primeiro momento aparenta ser de perturbação do sossego, pode gerar outro tipo de ocorrência. Capitão, em qual momento, de repente o pessoal que está assistindo ali em casa, em qual momento o cidadão ele pode acionar a Polícia Militar em relação à perturbação do sossego? A partir do momento que um cidadão ele entende que aquele barulho está sendo excessivo, dessas formas que eu já falei, por exemplo, ele pode acionar a Polícia Militar, né? A Polícia Militar ela vai atuar, né, indo ao local, procurando, através da mediação, né, acabar, né, cessar com essa perturbação do sossego, cessar com esse barulho. E esse tipo de denúncia com relação à perturbação do sossego, ela pode ser feita de forma anônima, ela pode ser feita com o morador que se sente ali prejudicado fazendo contato com a viatura. E até mesmo, dependendo das circunstâncias, ela pode evoluir para uma ocorrência que vai parar numa delegacia de polícia, para que seja registrado uma ocorrência de uma forma que se gere um processo com relação a esse tipo de ocorrência. Essa é a nossa dúvida e também dúvida do pessoal de casa. Se não cessar o barulho, se já a viatura foi lá, tentou conversar, negociar, mas ainda assim persistir. Bom, quando há a presença da Polícia Militar, simples ocorrência de perturbação do sossego, através da ação, se chegam a cessar essa perturbação momentânea, esse barulho, né? Por vezes, quando a Polícia Militar ela sai do local, volta a ocorrer o barulho novamente, né? Aí vale se for uma situação simples,
vamos resolver cessando a agressão, cessando a perturbação, cessando o barulho. Mas, dependendo da situação, a Polícia Militar ela pode agir com uma operação programada para que, de uma forma evoluindo aos meios empregados, se faça o cessar dessa perturbação do sossego. Ok. E quais são as regras, assim, para o pessoal que está em casa, às vezes, porque às vezes a gente se coloca na posição da pessoa que está sendo perturbada, né? Mas também o que não fazer para perturbar a questão do sossego da outra pessoa, né? A questão de som, gritaria, o que a gente pode também cuidar de não perturbe o sossego de outras pessoas? Bom, é difícil falar nesse sentido, né? Porque o que parece ser um som audível para mim, num volume que seja agradável para mim, para outra pessoa pode não ser. Mas o principal seria tentar ir para não atingir volumes excessivos, né? Barulhos em horários fora de horário, de noite, de madrugada, né? A gente tem que se portar de uma forma civilizada e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se aquele barulho está incomodando ou não a outras pessoas. Lembrando, né? Há situações que a Polícia Militar ela vai ter que atuar de forma onde há perturbação de sossego excessiva, barulho excessivo, a Polícia Militar ela pode atuar juntamente com órgãos da Prefeitura, como fiscais de postura, e aí serão tomadas outras medidas. Ou mesmo em situações de veículo, em vias públicas, perturbando o sossego alheio com som alto, a Polícia Militar ela pode agir até mesmo a efetuar a remoção desses veículos aí para o pátio. Ok. Capitão, muito obrigada pelos esclarecimentos. Pessoal, nós voltamos aí com vocês no estúdio para dar sequência no programa. Legal, obrigado Lu, obrigado Capitão Cabral pelas informações. E tá aí, se precisar, se necessário for, né, chegar a esses casos, tá aí a polícia para nos auxiliar também, né? Sabe o que eu estava vendo? Que a perturbação do sossego também, até latidos de cachorros, assim, os animais que ficam perturbando muitas vezes, obra, tem horário, e isso é entendido legalmente como uma infração penal e pode pagar multa, então tem um desdobramento que vai se agravando caso não seja resolvido o quanto antes. Então o cachorro está latindo demais, não interessa se é só meia-noite, pode ser ao meio-dia, mas é incômodo do mesmo jeito e claro também o quanto os vizinhos estão perturbados com aquela repetição do fato. Verdade. E até nesse caso de cachorros, por exemplo, né, Arlete? O que pode se fazer para conversar? Porque a pessoa vai dizer, eu não vou doar meu cachorro, não vou tirar meu cachorro daqui. O que faz num caso como esse, será? Como conversar? Porque às vezes você está incomodado com a pessoa, né? Porque às vezes você está incomodado com aquele barulho, mas fica pensando lá de cá, né? Tá, mas o que eu vou fazer? Se eu falar com a pessoa, não vai adiantar, porque ela não vai doar o cachorro, vender ou levar para um sítio, para uma fazenda, né? E aí, isso quando é condomínio ou até mesmo casa. O que fazer? Como conversar com a pessoa num caso desse? Como lidar com a situação dessa para eu não ficar sofrendo? Que às vezes estou ali sofrendo, mas penso que não tem o que fazer. Cada um de nós temos muitas, mas habilidades específicas. Então, a pergunta que você traz é muito feita ao síndico, ao administrador. No entanto, essa pessoa não tem habilidades para perceber o que está por trás daquela situação. Então, tem uma frase que vai ficar muito fácil de todos vocês visualizarem e guardarem, vocês depois escrevam aí que vocês vão utilizar muitas vezes antes de uma discussão. Como apagar um incêndio sem antes descobrir, pergunta para vocês também, o suprimento de combustível que alimenta as chamas. Entende? Você não existe o cachorro latindo e só aquilo. Quando nós estamos diante de um trabalho humanizado dentro do condomínio, em que nós vamos ouvir as partes, não é o cachorro a situação, são outras demandas que vêm ali multiplicando toxicidade, irritabilidade. Então eu vou discutir com você pelo seu cachorro. E o cachorro, quando eu percebo, já latia, há muitos anos, porque ele vê o movimento no corredor tal, e aí ele late, ou quando ele vai sair. Ou até na casa mesmo, né? Às vezes casas próximas ali tem um cachorro que late. Sim,
Então, a gente percebe que há várias possibilidades. Quando há mesmo uma situação voltada ao cachorro, nós já trabalhamos de uma forma bem interessante, fazendo parcerias com adestradores, para que possamos fazer um trabalho em conjunto, com valor mais acessível para as pessoas, para apoiar esse animal. Porque nós todos trabalhamos, vocês e eu aqui, e, portanto, há momentos que o cachorro precisa passear, precisa ter a vida dele, como os seres humanos. Então, nós podemos tentar o diálogo. E uma das questões mais importantes da comunicação não violenta, que é a mudança e quebra de paradigma com a palavra empatia. Empatia para a comunicação não violenta diz mais respeito à escuta. Então, eu não consigo me colocar no seu lugar, porque você tem sua bagagem, sua história. Então, eu posso ouvir o que está por trás da sua irritabilidade, por que aquele cachorro te irrita tanto. E, normalmente, o final é muito feliz, porque a gente consegue perceber que o cachorro é só um ponto. Em meio a muitas outras questões. E não é nem muitas vezes relacionado àquela casa, àquela família, Não. aquele indivíduo e o cachorro. Às vezes, este indivíduo aqui que está incomodado também está cercado de conflitos seus, né? De dificuldades suas de escutar, de perceber que não é aquilo em si, aquilo foi Às o que vezes disparou. até um passarinho você incomoda, tá dependendo do nível que a pessoa tá. Até um passarinho cantando, esse passarinho cantando cedo. Não é? Porque você está mal com a sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho, você está deprimido, você está com raiva do mundo, do universo. Então tem um cachorro repetindo ali, aquele cachorro é a gota d'água que vai fazer transbordar essa irritação, essa raiva. Então eu escolho aquele alvo, né, para justificar a minha situação em si. Tem uma interação aqui com a gente, Arlete. Acho que vai até focar ainda mais nisso que estamos dizendo. Meu vizinho me persegue desde o dia que me mudei. Perseguição. Minha pet late moderadamente, mas nunca em horário de silêncio. Pago multa quase todo mês. Só Deus pode me salvar. Ore por mim. Uau! Puxa vida. Forte, né? Aham. Forte. Existem condomínios, e não cabe citar nomes aqui, que sempre é através de multa. Ou seja, punição, coerção, intimidação. Eu conheço síndicos que colocam avisos no elevador. Ele não vai conversar, ele não vai discutir. Ok, ele não tem habilidades para. Há necessidade de contratar um profissional, utilizando esse valor agregado ao condomínio, para que alguém consiga, que está fora da situação, adentrar naquele espaço e tentar perceber o que está acontecendo. É como o nosso lar. Você trouxe algumas referências muito importantes para mim. No nosso lar, a intimidade nos força a falar palavras que a gente comumente não falaria para todas as pessoas. Ok ou não? É sim. Então, dentro de um condomínio, vindo a outra pessoa, há um pouquinho de... Como posso falar? Permissão? Permissão, polidez na fala, e a gente vai fazendo essa mediação. Cuidados. E, normalmente, o PET, ele está agregado a exatamente o que você citou. As situações que alguém perdeu um deles, ou uma outra dor que impede de eu aceitar aquela situação. A palavra que ela trouxe foi muito importante, eu valido os sentimentos dessa pessoa, mas perseguir pode estar agregado, não sei, eu estou aqui só ouvindo, a situações repetitivas. Então, como que a gente pode olhar para um outro olhar, trazendo um outro horário, verificando se o cachorro pode passar uma tarde, por exemplo, com alguém, ou num lugar apropriado para o mesmo, para que perceba se é mesmo uma perseguição. Agora, me preocupa muito essa fala dela, e não sei de vocês, a despeito de multas. Eu não vi multa dar certo ainda. Não vi. Eu tenho um amigo que ele usou até, para não querer incomodar os vizinhos, né? Teve um cachorro lá morando no condomínio, e aí ele colocou, para usar alguns meios ali de não fazer com que o cachorro incomodasse os outros, uma coleirinha tipo de choque, quando o cachorro dá aquele latido forte,
dá um... aquela coisinha assim pro cachorro, né? Dá uma... Mas não deu certo, não deu certo. Mas era assim, não era um choque, né? Era só tipo para, tal. E aí não deu muito certo. Ele contratou por algum período ali um adestrador foi e tal, e deu tudo certo. E não tem incomodado, Quem sabe né? para essa moça possa ser a saída, né? Vai ser mais em conta do que pagar tantas multas. É verdade. A Arlete já tinha até citado isso anteriormente também, sobre contratar um adestrador eu penso que pode dar muito certo. Pode sair mais barato para você, amiga. Você pode resolver esse problema, evitar que isso se avolume ainda mais, porque vai criando um mal-estar familiar e isso pode gerar ainda outros conflitos mais. A gente não pode brincar que a situação hoje em dia, em termos de relacionamento, está tão complicada que mata-se alguém por algo de menor importância. E não deveria ser tão importante o latido de um cachorro, mas numa repetição, você não sabe quem é esse indivíduo, você não sabe que valores ele possui, você não sabe a que extremo ele pode chegar. Então, pague o preço do seu sossego. Então, acho que é uma boa ideia um adestrador. Nós vamos para o intervalo, mas eu estou vendo ali tanto de gente. Você viu? Tem um monte de gente ali, menina. Será que eles vão contar os causos? São eles? São eles. Eles que vão contar os causos. Tem Estou um ali. curiosa para saber o caso do Fernandão. Pois é, né? Será que é aquecendo a voz? Ou sei não? Sei lá. Baiano, do jeito que é, festeiro. Que gosta de uma festa, de converseiro. E dos outros ali, quem que você acha que tem? Dos outros ali, acho que a Emily, deixa eu ver, pela cara da Emily, ela deve incomodar muito. Gente. Não sei agora, deles ali, será que tem cachorro que incomoda? Ou será que os vizinhos incomodam eles? Porque eles têm cara tudo bonzinho. Será que os vizinhos os incomodam? Eles incomodam os vizinhos, né? Agora, hein? Vamos pra essa. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai saber, tá? Enquanto isso, já pediu a sua revista Esperança Novo Tempo Sem Tabus. Olha aí que legal, hein? Sem tabus. Não tem ainda? Então entre em contato com a gente agora. Corre lá pro telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Sem Tabus. Você vai aprender muito, hein? Muito. E vai até ensinar, vai dar aulas aprendendo com esse material aqui, vai assistir videoaulas com a Darleide também. Sabe o que você pode fazer também? Sabe aquele vizinho, aquele casal de vizinhos barulhento, que no meio da madrugada ou começo da noite está lá, aquele barulho. Aí o que você faz? Sem tabus, manda para eles. Coloca na porta ali, não precisa nem falar nada, né, Darleide? Só chega, coloca na porta ali e dá de presente para eles. Ou então, deixa o telefone da escola bíblica. Pode ser também um casal assim, muito silencioso. Assim, negócio meio borocochô. Borocochô, Manda Vamos lá. Dá uma animada. Boa, verdade, hein? Verdade, hein? Manda no grupo do condomínio. Gente, peçam um material aí que tá sensacional. É de graça. Pronto, vai animar. Vai animar o condomínio todo, hein? Ô, festa. Então, tá bom? Peça aí. 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente vai pro intervalo e volta já. Nós estávamos aqui pensando que se mais pessoas no condomínio receberem a revista Sem Tabus, o humor vai melhorar no dia seguinte. E o cachorro que estava latindo, incomodando. Cachorro? Nem ouvi cachorro nenhum. Mas estava ocupado. Uma paz. Entendeu? Melhora o humor, os níveis de ocitocina aumentam, fica uma alegria, uma empatia, um amor ao próximo, uma coisa mais linda, tá? Liga pra gente no 12 21 27 31 21. Como dissemos antes do intervalo, tem já um monte de colegas, de vizinhos aqui no programa de hoje, e eles têm os causos para contar, Binal. Verdade. Vamos lá, Fernando Menezes está ali, ele que é cantor, né? A gente já expõe aqui também que é primeiro tenor do Arautos. Vamos saber se o primeiro tenor do Arautos fica fazendo barulheira lá, é da Bahia, gosta de uma festa. Tudo certo, Fernandão? Tudo ótimo. Mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Apartamento vizinho nosso ali, viu? É, sim. Condomínio vizinho ali, né? É verdade. Fernando que voltou esse final de semana de uma caravana lá de Curitiba, lá em Curitiba. Né? Foi uma bênção lá. Legal, bom demais, hein? Beijo pro pessoal de Curitiba. Estivemos juntos na caravana no sábado à tarde. E é sempre um prazer, uma alegria voltar até vocês. Beijo! Verdade. Bruno Quaresma. Ele que é editor, mais conhecido como Quaresma, né? Editor aqui de alguns programas na TV Novo Tempo. E aí, Bruno, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Essa segunda. Mora em casa ou apartamento? Moro em casa, já morei em apartamento, mas acho que me encontrei
na casa. Boa. É mais tranquilo, né? É, e eu acho que vocês vão descobrir por quê na hora da roleta. Ah, é? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, eu confesso que casa eu gosto, viu? Eu prefiro Eu gosto, casa. eu gosto. Ah, você pode andar com Da salto, minha, né, Emílio? então, Né? que Nossa. os vizinhos estão assim, sei lá, É verdade, longe. 1.500 metros de distância para um lado, 2.000 do outro. Fazendeira, Adoro né? os meus vizinhos. Fazendeira, é isso mesmo. Emily, e aí, Oi. Emily? Diretora do programa Vizinho Nosso aqui de cenário, Caixa de Música. Ela que é minha vizinha de cadeira também, viu? de Senta nos produção. fundos. Produção. Como vizinha de produção, ela Incomoda. Mas quem canta bastante é você, né, Abinal? é verdade, né? Ah, Abinal. Incomoda muita gente. É. E duas Emily. Incomoda muito mais. Que horror. É só porque é caixa de música. Aí tem que ser musical. Tudo certo, Emily? Tudo bem. Beleza. Casa ou apartamento, Emily? Eu moro em apartamento, já tem uns 10 anos. 10 anos. Beleza. Nasceu ali no apartamento. É, Ah, verdade. Dani Quirino, e aí, Dani, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Beleza. ótimo. Incomoda muito, Dani, ou não? Acho que eu já incomodei mais. Agora eu tô É. easy. Agora, os níveis de ocitocina estão mais altos. É, porque ela Ela é recém-casada, né? Sem tabus. Sem tabus pra ela. É porque eu era igual o Fernandão. Eu botava a caixa de som virada pra rua e ficava cantando, me achando muito artista ali, entendeu? Agora já... Menina, Melhor. olha, Por quê? Agora teu marido... tem outras alegrias. Outras Antes alegrias. cantaram que a fazia feliz, agora tem outras alegrias. Eu não estou sugerindo nada, a não ser um sem tabus. Essa Ela é a casou, sua, né, viu? gente? Casou. Casou? Tem 2 meses. 2 meses. Tá vendo? Pronto, a vida muda. Período. Vamos lá então para o momento na prática aqui do Entre Família, convivência entre vizinhos. A gente vai ter uma roleta e vamos girando essa roleta aqui. Ao girar essa roleta vão aparecendo algumas imagens ali, alguns vídeos, e a gente vai ver quem se identifica, vídeos não, né? Palavras, algumas situações ali, e aí vocês vão dizer quem se identifica mais com isso. Fechou? E se tem algum caos aí para contar também. tô curiosa. Roda a vinheta não, roleta. Cachorro latindo o dia todo. Era de falamos quem o sobre cachorro? Brincadeira. Quem se E aí? identifica? Alguma coisa com cachorro assim? Com vizinhança Já ou de tiveram? vocês? Não. É, o vizinho da frente do meu apartamento tem um cachorro. Toda vez que a gente vai sair, ele late muito. Ei, É porque são 2 portas, né? Tem a porta da cozinha, a porta da sala. Ele late muito, mas assim, não tem, a gente entende que não tem como controlar. Mas já aconteceu da gente sair e fazer shh, ou sair e dar uma latida também. Esse cachorro já latiu pra mim também. É, que você já morou lá. Quer dizer, em períodos diferentes, Aham, né? sim. Eu saí e elas entraram. É, então, mas assim, não tem como controlar, não tem o que fazer. Mas a gente já deu uma latidinha pra ele pra ver se ele parava também. Tinha dia de ele latir tanto que só faltava falar meu nome, né? Latir meu nome. Fernando! E aí, Arlete? Gente, muito engraçada a fala de vocês, porque a frase que me veio assim é: você quer ter razão ou quer ter paz, né? Porque quando ela brincou contando sobre latir para o cachorro, é exatamente isso. O nosso dia a dia ele é repleto de situações e de conflitos. E ainda bem que temos o conflito, porque o conflito é porque estamos vivos. Quando vai acabar o conflito, quando nós não estivermos mais aqui. Então, eu acho que é bem isso, pensarmos um pouco o que está nos irritando, quais as necessidades que não estão sendo atendidas, que podem ser muitas, de organização, de paz, de tranquilidade, e eu estou focando no outro. Existe uma situação que eu queria trazer, que eu não gostaria de esquecer, é que quando a gente utiliza a terceira pessoa, você me faz mal, você me irrita, a conexão cai como o Wi-Fi. Tente colocar em primeira pessoa, se ainda há alguma necessidade de controlar esse cachorro.
colocando o que você Um sente. pouco de humor faz bem, né? Nossa, eu tô Brincar com o sentindo cachorro, aqui. latir, fazer um... E agradecer, que bom que é na saída, quando vocês saem de casa, né? É. Saiu, pronto, deixei ele latindo, o dono se Esse vira, né? cachorro tinha um problema também, que algumas viagens do Araldo selecionam na madrugada. Então, às vezes, eu saía 2h30, 3 da manhã, o cachorro latia. Rapaz, e aí que acordava borda. os vizinhos também, né? Agora é hora deles sofrerem, né? Eu quero só dizer que recebemos uma mensagem que o seu vizinho está acompanhando o programa, tá? Brincadeira! Aí ele vai lembrar de mim, a gente falando O nome dele, não é? Depois eu levo um presente pra ele. Um abraço. Leva uma querido. revista. Sem tabus. Um abraço, sem tabus para você. Mais uma situação para ver quem se identifica. Roda a roleta. Casal brigando. Brigando. Vamos ficar só nesse tema. Brigando. Brigando. Com a janela aberta. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu me mudei de apartamento para casa. Porque no condomínio que eu morava tinha muita briga, muita briga. Nossa! Aí tinha hora que não dava para você ver um filme, conversar, receber alguém, não dava. Um dia deu quase deu polícia lá. Tinha bastante briga. Mas tinha bastante briga de um único casal ou outros brigaram meio que assim, uma Olha, prática comum? eu acho que era o único casal. Ah, tá. Porque eles eram tão barulhentos, e se não fosse, eles faziam barulho por todos. Te incomodou nesse nível de você dizer assim, vou embora daqui? Não tinha condição. Não tinha condição. Esse e um outro item aí, vou esperar chegar. 2 itens aí que me incomodaram bastante e me fizeram me mudar. Entendi. Eu morava numa rua, quando era criança, que a gente sabia dos problemas de todos os vizinhos. Né? Que eles falavam, conversavam em voz alta e a gente sabia de tudo que estava acontecendo ali na família. Sem segredos, né? Sem segredos. Contava E eles entregavam também algumas coisas. Isso é difícil, né? Porque invade a privacidade do Sim. outro. Porque é tudo muito coladinho, muito próximo. Na pandemia. A pandemia foi um Aí momento grita de cá, eu não profunda... quero saber da tua vida. Pandemia foi um momento de profunda reflexão para mim e de tomada de decisão de mudar também. Porque assim, a gente fica sabendo da vida dos outros e você não quer saber. E aí você pensa, eles estão ouvindo a minha ligação? Eles estão ouvindo a minha história, eles estão me ouvindo, então comecei a me sentir assim meio que vigiada. Não que tenha havido nenhuma situação além Mas é disso, chato, mas né? uma percepção minha. Falei, vamos pro mato? Vamos morar no mato? Para deixar as pessoas... Mas a privacidade é um lugar que a gente invade muitas vezes sem perceber, né? Nesse sentido principalmente. É uma situação extremamente delicada e eu posso lhe dizer que eu acho que é das mais delicadas, porque nos incomoda principalmente porque nos traz dor. Vemos as pessoas infelizes e ainda quando tem criança nesse palco, nessa situação de conflito. A polícia ela não pode adentrar ao espaço sem a permissão dos mesmos. O vizinho, como foi citado, se incomoda. Então, o que a gente tenta conduzir, se a pessoa não sai do condomínio, se ela é o proprietário principalmente, né? Quando há a possibilidade de conversar com o locatário e com o proprietário daquele apartamento, há uma possibilidade de ajustar. Essa é uma das possibilidades. A outra, quando o casal é o proprietário, que ele não irá sair do local. Existem alguns trabalhos feitos dentro do condomínio para uma roda de conversa, em que, obviamente, essas pessoas não serão expostas, obviamente, mas nós podemos escutar. Infelizmente, há muitas indiretas, né, das pessoas que estão extremamente chateadas. Então, uma pessoa que media com segurança, utilizando a comunicação não violenta, ela consegue mostrar para essa pessoa o que está ecoando. Porque muitas vezes a discussão está num patamar tão alto que nem o casal percebe o que ele está multiplicando ali. É bem difícil. Mais uma que chega pra gente aqui, e é complicado já, no condomínio que eu morava lá, casais brigando de agressão, e aí alguns vizinhos dizendo, né, e agora, a gente liga pra polícia, o que faz? Situação complicada. Óbvio, quem denunciou é quem está ao lado. Hã? Então, mas quem denuncia É quem tá ao lado. é quem está ao lado. Há retaliações? Provavelmente. Pois é, isso é verdade. Música alta, Fernandão, saiu aqui, ó. Será que toca muito Arauto Correia? Tem algumas. Eu lembrei uma aqui agora. Na época da pandemia,
a gente fazia muita live. Eu participava de muita live, os cultos e tal, e aí eu cantava muito nas lives. E aí eu tava morando com os amigos e tal, e aí os vizinhos começaram a reclamar, né? Que a gente tava fazendo live demais, tava cantando demais, e aí, pô, era tudo tenor, né? E tenor canta alto. E aí todo mundo cantando e gritando pra lá e pra cá. E a gente começou a receber muita ligação, né? Do pessoal do condomínio reclamando e dizendo que ia dar multa e tal. E aí eu combinei com os meus, gente, quem quiser fazer live, beleza, procura um outro lugar para fazer live, mas aqui em casa não vai mais fazer live, beleza? Beleza, todo mundo concordou. No dia seguinte, eu vim para Novo Tempo e eu saí daqui muito tarde. Cheguei em casa, era 10h30, quando eu tô lá embaixo, eu morava no 8º andar. Quando eu cheguei lá embaixo, eu tô ouvindo a voz do tenorzinho. Eita. Eu não vou falar o nome, ele é da gravadora, vamos falar. Não vou entregar, né? Mas aí eu ouvi a voz dele. Rapaz, eu falei com ele. Aí, dito certo, o pessoal do condomínio já tava ligando, mas já era depois de 10 da noite, inclusive, dá, né? E já tava incomodando demais. Aí, nossa, eu briguei demais com os meninos. Eu com essa cara aqui, tranquilão. Claro. Briguei. Nada. E aí, Emily e Dani, já aconteceu? A Dani cantava, né? Não, e comigo sempre teve nos apartamentos, morei em apartamento e casa, né? Mas muito com relação aos PGs, né? Sexta-feira, estamos lá fazendo o nosso louvorzinho e tal. Grupo, e aí os vizinhos se incomodam. Mas, gente, eu sinto muito. Antes das 10, eu continuo meu louvor. Dá 9h59, gente, adeus, beijo. E acabou, mas continua meu louvorzão. Valeu. Emily, você é de cantar ou de ouvir música alta, Emily? De ouvir música alta. Só que eu tenho um pouco de noção, então vai dando horário assim mais tarde. Eu durmo cedo também, né? Então não sou de atrapalhar muito, não. Se eu percebo que eu tô incomodando, eu vou lá e... A vizinha lá do lado não gosta de música alta, não. Mas ela nunca reclamou comigo, não, então, tá? eu via mais alto que você. Porque eu tenho noção. Eu cantava mais alto que você. Eu morava num sobrado e embaixo tinha uma outra família. Muito bem. Eu era diretora de jovens à época. E aí, nos sábados à noite, a gente fazia festa. Todo sábado à noite e até... Desculpa, madrugada. E aí, um dia a gente recebe uma ligação, meu marido recebeu uma ligação, era da imobiliária. E o pessoal tinha ido lá reclamar, sério, e com, assim, ou muda, ou a gente vai ter que levar isso à justiça, mas assim, bem chateado. Mas a gente era tão gostoso. Era um barulho tão bom pra gente. Era tão gostoso, tanta alegria. É porque, assim, é legal ouvir, às vezes, música no fone alto. Mas é legal você ouvir lá, ó, andando pela casa toda. O melhor e dar risada, eu adoro dar gargalhada. Além de ouvir, o melhor é cantar. Ali de... Cantar. E dar Imagine você ouvir uma música de tenor, como é que você não vai cantar? Como? E como é que você não contagia o colega se você não tá cantando? Meu pai, uma vez, ele ia pregar de manhã e falou, ó, você vai cantar num apelo. E era uma música mais pra cima. É mais ou menos essa pegada aí. Eu tinha, o quê? Uns 13, 14 anos. Eu disse, eu vou ensaiar. Mas a hora que eu fui inventar de ensaiar era 6h30 da manhã. Vocês sabem o que é isso, gente? Eu coloquei o playback lá e comecei. Aí já sabe, né? Chegou no outro dia o colega lá. Rapaz, que boca de afofô é essa aqui? Maravilhoso. Inclusive, esse foi o segundo motivo pelo qual eu me mudei. Porque realmente a moça da frente era no Tecnobrega o dia inteiro. E aí eu ficava bravo, aumentava o som e falava assim, então vamos ver quem tem o som mais alto. Aí aumentava o meu também, só que ela tinha o som mais alto. Ou ela gostava, então eu não sei. Aí me mudei, só que aí que vem o seguinte, agora é eu que visto a carapuça. Oh, perdão. Agora é eu que visto a carapuça. Porque depois que eu me mudei, comprei um home theater e ele tem algumas caixas e ele usa o eco do teto. Então é preciso que ele esteja alto. Aí realmente eu sou o cara que ouve a música alta agora. Mas Agora sou é uma eu. vez de cada.
Uma vez a cada madrugada. E agora é em casa, né? Agora é em casa. Eu moro do lado tem 3 velhinhas, né? Tem uma velhinha do lado, outra atrás, tal. Ninguém nunca reclamou. Ainda bem que a audição, Só pedir com o para passar desligar. dos- Desligar com o o passar aparelho de dos audição. anos, né, vai perdendo a audição. Deve ser essa. Exatamente. Mas você não deveria fazer Exatamente. com os outros, que você não queria que fizesse com você. Eu odeio que façam comigo, inclusive. Só um deslize. Mas só um ninguém reclamou ainda. Temos, então tá tudo temos certo. um bom convívio. Inclusive, vou dar uma revista sem tabus pra ela, Muito bem. pra poder Gente, mas só acalmar um as item. coisas. Rir. A gente que gosta de dar gargalhada. Amigo, Fernando, como faz pra conter? 10 da noite. Eu, por exemplo, eu converso com as pessoas às vezes, parece que eu tô brigando. Não é Verdade. Mas só que não dá, eu gosto, né? Quando a E família vem. quando a família tá junta, aí já sabe aquela briga, mas não é briga. É uma conversa. É amor, é carinho. Liga pra polícia, estão brigando lá, né? Não, é amor, é carinho, tranquilo. Tem mais uma aqui, ó, pra gente rodar. Nosso tempo tá estourando já, mas vambora. Mais uma Vamos. aqui. Estacionando. Aí, Quaresma. Tá Cara acionando do a vaga Quaresma, errada, né? cara. Já tive condomínio. Em casa eu não tenho problema, mas condomínio, uma vez eu cheguei e tinha um carro estacionado na minha vaga. Cheguei tarde, né? Tava cansado do trabalho e tinha um carro estacionado na minha vaga. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que esse cara está... Fui lá na portaria, não sabia de quem era. Olhei, ninguém sabia de quem era. Falei, cara, não vai ficar assim, não. Aí fui e forcei a porta, ele tinha deixado a porta aberta. Falei, pronto, já sei. Chamei 2 caras amigos meus e falei assim, galera, a gente vai empurrar esse carro e vamos deixar ali na ruazinha onde não tem casa nenhuma, tá? E eles olhando pra mim assim, sério? Mas sério, vamos lá, empurra aí. Aí no que eu tava abrindo a porta, isso já tinha passado os 40 minutos que eu tava esperando. No que eu tava abrindo a porta, chegou o rapaz. Oh, desculpa, que eu sou novo aqui, eu não sabia qual vaga que era e tal. E eu já estava preparado para descascar ele. Eu falei, não, como é que você faz isso? Você tem que fazer na sua vaga. Mas ele foi tão bonzinho que eu falei, Eu tenho uma também. tá desculpado. Pronto. Pega aqui meu contato, quando você precisar. Nossa, eu já tava Acabou com, que viramos amigos. já tava com dó dele. Eu fiquei com dó. Olha o valor da gentileza, não é, Arlete? Eu tenho uma Nossa, também. foi super bom falar sobre isso. No meu grupo de condomínio, que vai ser o próximo tópico, um tópico aí pra frente, a gente sempre via um vizinho reclamando, olha, botaram um carro na minha vaga. Olha, colocaram um carro na minha vaga. E sempre era um vizinho diferente reclamando, o carro tá na minha vaga. Aí um dia, assim, tipo, já virou rotineiro, uma pessoa falou assim, olha, esse moço tá colocando na vaga dos outros vizinhos porque ele alugou a vaga dele e aí ele fica colocando na vaga que tá vazio o carro dele. Muito querido esse moço que tava lá, meu vizinho. Olha, pra ganhar dinheiro incomodando os outros. Olha, eu não tenho uma história sobre isso, mas uma vez eu saí para cantar, eu fui para Goiânia. E aí, de repente, eu tô lá cantando e eu tô vendo meu celular vibrando. E o bolo, mensagem do seu Roberto, que era o zelador do prédio. E ele mandando mensagem, mandando... Eu digo, deixa eu ver o que o senhor Roberto quer. Ele, rapaz, seu carro tá apitando aqui. Aí eu, qual foi? Aí daqui a pouco o síndico do condomínio me ligando, seu carro tá aqui buzinando. E eu lá em Goiânia, o que é que eu ia fazer? Graças a Deus, né, eu deixei a porta de casa aberta, a porta da cozinha. Aí eu pedi ao colega para ir lá no condomínio, deixei a entrada dele liberada. Ele foi e a porta aberta, foi que ele foi lá, pegou e destravou o carro lá. Nossa, Cara. mas assim, o carro já estava há exatamente 6 horas buzinando lá, incomodando os vizinhos, desde as, sei lá, às 4 da tarde, incomodando. O carro também é cantor. O carro é cantor, o carro é cantor, ele igual do griteiro. Só ouvir aqui, Arlete, um pouquinho sobre a gentileza. Você ia comentar antes ou outro tema que lhe surgiu? Não, eu fiquei muito impactada com a sua fala. Trouxe algumas... reverberou muito em mim, porque gentileza gera gentilezas. Foi dito até por ele no final aqui de uma das situações. E o quanto vocês estão sorrindo, trazendo histórias muito tristes ou difíceis, né, atemporais e tal. Mas o quanto nós podemos ouvir mais as pessoas. Gerar essa gentileza independe de raça, de cor, de qualquer coisa. É chegar e perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta.
Uma pergunta rápida e curta, não trazer a história inteira. Isso já começa a distrair a pessoa. Justificar. Perfeito! Na comunicação não violenta, a gente até faz umas ideias bem legais que eu posso passar para vocês. É colocar um espaço bem curto num papel e você escrever, porque o nosso cérebro aprende muito mais quando a gente escreve. Tenta amenizar a fala e vai direto ao ponto. Um pedido claro. Eu não estou dizendo para cair na passividade. Eu poderia entender por que você estaciona aqui? É o que aconteceu. Ele errou. E a gente traz uma certa toxicidade, pensamentos tenebrosos sobre o outro, e aquilo vai crescendo, raiva e tudo mais. Sobre a música do cantor, que tem um sotaque muito bom aqui. Maravilhoso. Eu fiquei pensando o quanto a música ela é super importante. Né? E o quanto a gente pode até indiretamente chegar nesse vizinho com uma música de louvor, com uma música que pode levar amor para as pessoas. Normalmente, nós nos incomodamos achando, e o achar para a comunicação não violenta é muito difícil. É melhor perguntar, com perguntas curtas. Alguns síndicos, obviamente, têm dificuldades com relação a perguntas simples ou indiretas nos bilhetes, no grupo do WhatsApp citado por você. Então, nós não recomendamos essas indiretas, essas correções, essas intimidações. Ao ponto. Direto. Respeitosamente. O que você precisa? Você precisa que eu esteja aqui? Eu estou aqui? Segunda parte, de que maneira? Qual horário? Pontual. Gente, que vida, né? Precisa ser vizinho do Fernando e reclamar que o Fernando tá cantando. Sabe o que é ser vizinho do Fernando e ouvi-lo cantar? Uma das vozes mais lindas desse Brasil. Agora fiquei curiosa. É lindíssima. Vamos providenciar para você ouvir. Meus amores, o tempo estourou, porque a conversa é boa e a gente adora umas fofoquinhas contadas em primeira mão, é óbvio, da história de vocês. Obrigada a todos por terem vindo compartilhar com a gente, viu? Um abraço. Obrigado, Prazer é nosso. Ótimo. Chame sempre. Amados, nós vamos para o intervalo e já voltamos com você no seu Entre Família. Até já. Vamos lá, minha gente, mais uma oportunidade para você que ainda não pediu a revista Esperança Novo Tempo, Sem Tabus. A gente está, semana passada toda, você acompanhou aqui na programação da Novo Tempo, semana especial com a Darleide, às 8 da noite, né, que aconteceu de segunda a sexta-feira, a semana... consultório de casais, foi bênção na Rádio Novo Tempo também, aqui no Entre Família, a gente falando, e muita gente entrou em contato e pediu, milhares e milhares de pessoas, quase 20 mil pessoas já pediram essa revista em pouquíssimos dias, 10, 15 dias praticamente, muita gente pediu, mas está faltando você ainda. Não pediu a sua, né? Então peça, você quer saber mais como lidar com algumas situações aí dentro do seu relacionamento? Esfriou demais e tal, a gente não está mais tendo aqueles momentos íntimos, ou, né, descobrir pornografia, que meu esposo tá tendo contato com pornografia, ou a esposa, que tem crescido o número de mulheres buscando pornografias também. Tem 3 capítulos falando sobre esse assunto aqui, dentre vários outros assuntos mais que ainda são tabus, mas que a Bíblia trata de uma forma maravilhosa, sensacional, e você vai aprender mais com a Bíblia. E a Darleide Alves preparou com muito carinho, com a ajuda também do pastor Robson Aleixo e outros especialistas nessa área, para desvendar muitos assuntos aí que são tabus para muitas pessoas, tá? Peça agora, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. É só pedir, chega de graça na sua casa, tá bom? De graça também chegam as interações aqui pra gente, né, Darleide? É isso mesmo. Vamos à primeira. Joga aqui na tela pra gente saber qual é a dúvida. Você que está em casa acompanhando o programa, qual é a história com a vizinhança da Lene, lá de São Cristóvão, Sergipe. Meu bebê não consegue dormir e nem eu consigo descansar, porque passam como moto fazendo extremo barulho várias vezes por dia. Ou o cavalo destrói o lixo. Ou fumam e a fumaça invade a casa. Mesmo conversando, não adianta. Como cristãos, temos que ser exemplo. Mas nesse caso, o que fazer? Continua sendo exemplo, amiga? Não aguento mais. Estamos até vendendo a casa. Graças a Deus.
porque assim, difícil de a gente mudar uma vizinhança, porque não me parece que seja uma única pessoa, não é, Arlete? Tem o cavalo que destrói o moto que lixo, passa tem as motos ao longo do dia. Então deve ser o bairro, deve ser a comunidade ali onde você mora, a vizinhança onde você mora, que tem esse modus operandi de viver, né? Então talvez você precise de um lugarzinho mais acolhedor, mais silencioso, nos moldes da sua família, trazer né, Arlete? paz para a criancinha também, Sim. que crescer nesse susto, muitas vezes, soninho sendo atrapalhado, traz prejuízo. Isso traz muitas dificuldades mesmo com relação à criança, o bebê, diante de tantos saltos, né? De barulhos como ela traz. Então, eu consigo também validar os sentimentos dela de estar cuidando da família, cuidando desse filho, que já é uma fase difícil do puerpério. A gente trabalha muito com isso, sabe quanto é difícil para a mãe. Mas na comunicação não violenta, Lene, nós usamos muito assim, cuida do que te incomoda hoje, para que não se torne uma coisa tão grande, porque as crianças, elas aprendem pelo modelo, elas mesmo tão pequenininhas, elas aprendem pela nossa irritabilidade, isso deve estar, provavelmente, estou aqui chutando uma possibilidade, de que está mais difícil se relacionar com o seu bebê em torno disso. Então, a ideia é que a gente desapegue desse lugar trazido aqui como uma possibilidade e que a gente busque outro lugar que tem esse lugar para você. Tem. Deus te abençoe, Amém. Helene, você e sua família. Suelen, estou tendo muitas reclamações do meu vizinho. Estamos em obras. Em alguns momentos após a chegada da polícia, pedimos para o empreiteiro parar, mas preciso terminar minha obra. Agora recebemos uma intimação, nossa obra só acontece em horário comercial. Qual é a orientação nesses casos? Né? É uma obra, né, que está acontecendo e é só em horário comercial que ela está fazendo os barulhos ali que ela comentou, né, da obra. Tem alguma orientação nesse caso? Ela está colocando... Ela está obedecendo tudo que a lei manda dentro dos parâmetros. Então, tem que pensar com o diálogo, gente. Não tem outra forma, né? Somos seres humanos e o diálogo é a situação mais importante. Se você não consegue fazê-lo, Suelen, sozinha, peça ajuda para alguém que possa intermediar para você, explicando para essas pessoas, se você as conhece, exatamente o que você está fazendo. Você pode quebrar uma rigidez dessa pessoa. Às vezes essa pessoa está precisando de atenção. Essa pessoa quer contato humano. Então, humanizar os processos dentro de um condomínio é o mesmo que faríamos em qualquer outro espaço, onde você humildemente procura essa pessoa e conta, olha, estou cuidando disso, porque isso é importante para isso, tudo bem para vocês? Eu sei que está incômodo, mas isso vai acabar no período X, ou aconteceu algo com a obra que ainda não finalizou. De novo, Sueli, se você não consegue sozinha, peça ajuda, mas acho que há possibilidade de você verbalizar ou até escrever, mostrar a sua obra, mostrar os seus planos. De qualquer forma, eu já vi esse fato e sei que há possibilidade de amenizar os conflitos. Pedir compreensão amorosa e respeitosamente, né? Porque polícia já, intimação, quer dizer, um processo que já está judicializando o quão difícil é para você. Então, recorrer ao amor, recorrer à compaixão, à misericórdia daquelas pessoas, né? Sim. Vamos a mais uma. Vamos ver quem está por aqui. Edicleia dos Anjos, de Camaçari, Bahia. Conheço Camaçari, tenho amigos, beijo. Minha vizinha age como se fosse uma câmera de vigilante. Fica espionando o que eu faço, se saí de casa, que hora eu voltei, se alguém veio em minha casa, quem foi. Depois ela fala tudo para minha tia, que é minha outra vizinha, e usa das informações para me prejudicar de alguma forma. Jesus, entrega essa alma para o céu. Vida, olha né? isso, hein? Coisa. Menina. E aí? É horrível sermos invadidos, né, Edicleia? Eu valido totalmente os seus sentimentos de não ter o seu respeito, de não ser validada pelas questões aonde você quer ir e do jeito que você quer ir. Mas para quebrar esse tipo de aventura negativa, eu diria que você precisa mesmo chegar nessa pessoa e fazer uma pergunta direta para ela.
o que está acontecendo? Que, na verdade, Edicleia, você deve ser muito importante para essa pessoa. Você não é nada invisível para ela. Então, a ideia que a gente traz na comunicação é descobrir quais as necessidades do outro. Existe um ganho secundário de que vivemos hoje de chamar a atenção do outro. Então, tem duas possibilidades, ao meu ver. Ou você deixa ela continuar até um dia que ela perceber que há outra pessoa, para que essa pessoa invada a privacidade, infelizmente, porque eu creio que há uma dificuldade emocional dessa pessoa, ou você vai conversar com ela e trazer para ela que aquilo está te incomodando. A frase é simples: você me incomoda quando e o que está acontecendo. Arlete, a pessoa não vai me ouvir. Tente, às vezes pode ser diferente, às vezes a pessoa pode estar precisando mesmo da sua atenção, infelizmente. Diz que muitas pessoas têm sempre uma fifi na vida, né? Sempre. Sinto tem, muito, né? Cleia, sinto muito. Maria É. Amélia Rames, de Blumenau, Santa Catarina. Nossa, como sofri com vizinhos barulhentos, muito. Desenvolvi Misofonia. misofonia. Tenho pavor hoje até em ouvir a voz. Como se assinasse o gato de todo... Ah, acho que ela quis dizer acionasse o gatilho de todo Isso, estresse. Estou aqui traduzindo, Obrigado, Maria. Arlete. Acionasse o gatilho de todo estresse. Eles têm Banda. e fazem festa, verdade, clandestina. Hoje, a lei aqui não deixa mais, mas ficaram as sequelas. Imagina, mas assim, que bom que você já não está mais sendo incomodada por aquele fato que durante tanto tempo chegou até lhe causar trauma. Mas agora, resolvendo isso, já fica mais fácil de você lidar com a sua própria questão, né? De buscar avaliar o quanto você pode ainda sair desse mal-estar todo gerado e se mantendo feliz, graças a Deus. Meu amor, muito obrigada, viu? E a gente vai se despedindo de você, viu? Obrigada, Arlete. Volte Estou outras vezes pra lisonjeada gente pelo conversar. convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente tenha levado para todas as pessoas, né, o amor, uma ideia, né, uma Verdade. pista. Verdade. Obrigada, meu amor. Fica por aqui, amanhã estamos de volta, hein, Darleide? Se Deus Ah, quiser. que bom. Ô, benção. Amanhã a gente vai falar de moda. É verdade. Aham, Moda, se prepara, hein? Roupa de crente. Vida de Saúde de falando. crente. Vida de Saúde falando sobre chá. Chá que traz alívio a todos os. Delícia nesse friozinho. Beijo, amores.